Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está aqui nos acompanhando, interagindo conosco através desses estudos, né, que vemos fazendo aí durante esse processo, e espero que esteja abençoando aí a sua vida. Antes da gente adentrar, se você puder compartilhar este link aí para algumas outras pessoas, para poderem ter acesso e poderem ter aí um pouco mais de aprendizado da palavra do Senhor, fique à vontade, vai ser uma bênção, ok? Estamos aqui caminhando para aprendermos um pouco e refletirmos sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E o assunto de hoje vai falar sobre Cristo sendo essa nossa reconciliação com Deus. Então, um assunto bem interessante aí para a gente trabalhar. Queria, como texto áureo aqui, deixa eu pegar aqui o laser, Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então esse texto, a gente, como é o texto áureo, nós vamos diluí-lo, né, aqui no decorrer do nosso estudo. Deixa eu passar aqui também. Uma verdade prática para a gente já começar a se aquecer é que por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Quantas bênçãos Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Isso é uma verdade prática aí para a gente, ok? Antes de continuarmos, pega aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 14 e 19. Dê pausa aí, pausa o vídeo, e aí você vai ler o texto e a gente vai continuar aqui o processo, tá bom? Sempre temos objetivos a serem alcançados, que subdividem aí nos tópicos, então nós vamos pontuar aqui o primeiro objetivo sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Que negócio é esse? Inimizade entre Deus e os homens? Como é isso? Deus criou o ser humano e ele virou o seu inimigo? Ou Deus virou inimigo do ser humano? Como é que isso funciona? Nós vamos esclarecer isso ao longo do nosso estudo. Explicar, segundo objetivo, que pela paz Cristo fez um novo homem. Então nós vamos entender um pouquinho a respeito dessa paz que Cristo proporcionou. E como terceiro objetivo, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então temos aqui com esses objetivos e através deles nós estaremos aqui dando o pontapé inicial para o nosso estudo. À guisa de introdução, vale lembrar o seguinte: se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário. Nele, Cristo, somos instados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. É importante a gente perceber os tempos que esse texto está trazendo, que essa informação está trazendo, que ele fala outrora, antigamente, tempo passado. Então, antigamente, nesse tempo passado, nós estávamos afastados de Deus e estávamos numa situação considerada caótica, degradante, porque estávamos separados do Senhor. Mas agora mudou porque Cristo se fez essa ponte entre Deus e os homens. Cristo se colocou na cruz para que pudéssemos, de certa forma, voltar a esse reconcílio com Deus. E vale salientar aqui que Jesus não foi o plano B, tá, gente? Mais uma vez eu reforço que existe um discurso aí dizendo que a obra da criação não deu certo, é por isso que Jesus veio. Não, Jesus já estava profetizado a vir antes da fundação do mundo, não foi plano B coisa nenhuma. Deus sabia que o ser humano, ele iria criar o ser humano e que o ser humano iria se afastar dele porque o ser humano escolheu viver assim. E Cristo foi esse intermediário que Deus enviou para que pudéssemos voltar
a ter acesso a esse Deus, a ser reconciliado com Deus. Então mostra aqui que o tempo todo Deus está querendo reconciliar o mundo a Ele, tá bom? E aí nos deu uma missão, que a partir disso agora, que antes nós éramos uma coisa, hoje nós somos outra, então a partir disso a nossa missão é propagar o ministério da reconciliação a todos os homens, a todas as pessoas. Então nós somos conclamados por Deus a poder mostrar para as pessoas que elas também podem ter acesso a esse Deus, que eles podem estar reconciliados com o Senhor, tá bom? O ponto central é que foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Ali foi selado, ali foi mostrado, ali foi propagado que, de certa forma, Deus tinha um plano para a humanidade, que Deus queria que o povo voltasse o seu olhar para Ele. E foi através de Cristo que Ele fez isso, ok? Somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos conclamar os seres humanos que se arrependam de seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Isso fala muita coisa para a gente, tá? A primeira ideia de embaixador, do representante de Cristo. Nós representamos Cristo no mundo e precisamos mostrar para o ser humano uma coisa: arrependimento. Para que possamos viver uma vida reconciliada com Deus, passa pelo processo do arrependimento. Gente, a questão é, aquele discurso de que muitas pessoas dizem assim: eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Crentes falando isso, meio que contraditório, porque nós o tempo todo estamos precisando mudar, nos renovar, nos arrepender, somos pecadores, erramos, mas o que nos diferencia é o arrependimento. Um arrependimento genuíno nos aproxima de Deus, nos reconcilia com Deus. Então não cabe muito a ideia para nós que somos cristãos dizer que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Porque isso mostra que não passou por um processo de regeneração, um processo de salvação, um processo de mudança de vida, um processo de arrependimento. Então não cola essa ideia com o evangélico, com o crente, com o servo do Senhor. É preciso que se passe pelo processo do arrependimento. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Pois bem, existia uma barreira que separava Deus dos homens e os homens deles mesmos. Então não bastasse eles já estarem separados de Deus, exatamente por conta desse pecado, ainda assim os homens viviam em inimizade uns contra os outros. E aí nós vamos perceber isso, né? Por que isso aconteceu? Por causa disso aqui, ó. O exclusivismo religioso criou uma inimizade entre judeus e gentios. Inimizade. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então aqui você tem aquilo que nós chamamos de exclusivismo religioso. Isso mostra exatamente de que na época você tinha uma diferença entre judeus e gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Então os judeus acreditavam que Deus existia apenas para satisfazer as suas vontades. Existia exclusivamente para ele, Deus era deles. E Jesus mostrou que não, que Jesus era universal, que Jesus era para todos os homens, que Jesus, de certa forma, veio para poder fazer essa ponte, reconciliar, que na cabeça do judeu, os gentios não tinha parte com isso. E Jesus mostrou que tinha sim. E Jesus mostrou que eles também, que Jesus veio para eles. Engraçado notar, ou interessante, nada de engraçado, né? Até, desculpa a expressão, mas às vezes é tão caótica, mas é interessante notar que hoje nós temos esse exclusivismo religioso mascarado com a nossa intolerância religiosa. É muito comum encontrarmos em nossos púlpitos, nos nossos discursos entre religiosos, de Deus sendo exclusivista. Ou seja, de que existe um grupo
que a minha religião, a minha denominação é detentora da verdade, em detrimento das outras. É muito comum encontrarmos até nos púlpitos um discurso de desvalorização das outras doutrinas, das outras denominações, e cria-se até uma intolerância, de maneira que a gente pega a Bíblia e interpreta errada, fora do contexto, enfim. E aí a gente acaba mostrando para essas pessoas que você tem que se afastar dessas pessoas que não são da sua denominação, que não defendem a mesma regra de fé e prática que você, que pensa diferente de você. E eu não vejo isso nas Escrituras. Aí você pode pegar um texto bíblico, mas Paulo disse... Não, Paulo disse aquilo para dizer para você, para mim, para cada um de nós, que se um outro pensamento, um outro discurso, de certa forma, estiver me afastando de Deus, eu sim preciso me afastar desse discurso. Agora, eu não posso criar uma inimizade contra as pessoas que, de certa forma, vai fazer com que eu não mostre a verdade para elas. Então, gente, nós não podemos nos afastar das pessoas. Porque eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo Jesus aí perto das pessoas, para tentar dizer que ele era o Cristo. Mas hoje nós nos colocamos na nossa redoma, na nossa bolha, achamos que nossa religião, que a nossa denominação, que a nossa forma de interpretar a Bíblia, isso mesmo, nossa forma de interpretar a Bíblia é uma leitura polissêmica. Ou seja, por que você acha que existem tantas denominações em cima de um único texto? Polissêmico, leitura polissêmica. Só existe uma interpretação real, concreta da Bíblia. E essa interpretação está com o próprio escritor do texto sagrado. Então, tudo que nós fazemos é polissemia. É a tentativa de entendermos. Aí você diz assim, mas o Espírito Santo me revelou. Aí ele revelou para você de um jeito, revelou para outro de outro jeito. Porque todo mundo está dizendo que o Espírito Santo revelou para ele a interpretação. Então, nós não podemos achar que Deus está preso, está colocado dentro da nossa redoma, da nossa visão e cosmovisão da vida, sendo que Deus é universal. Deus foi feito para todas as pessoas que se arrependam, que tenham uma vida íntegra, uma vida piedosa, que aceite Cristo como Senhor e Salvador. Isso deve nos unir. E não criar. Hoje, esse exclusivismo religioso, ele vem mascarado, mas existe. A partir do momento que eu acredito que a minha denominação, a minha religião, é a detentora da verdade. Tá bom? Então temos aqui ainda a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Ou seja, os judeus, vou até passar aqui, que dentro do templo, do átrio do templo, em alguns lugares os gentios até iam. Mas eles não podiam, de certa forma, adentrar em alguns outros espaços. Então existia essa separação, ou seja, você não é digno de entrar aqui. Você só pode entrar até determinado lugar. Passou disso, não existe, vocês não podem entrar, não foi feito para você. Então, entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros, ou seja, o limite de vocês é aqui. E Jesus veio para quebrar isso, para dizer que isso não existe, que não deveria existir, que o templo é de Deus, é casa de oração, é acesso para todas as pessoas. Mas existia essa disputa. Mas aí você tem a derrubada da parede da separação, em que o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Então você tinha aqui essa barreira que era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Ou seja, hoje também acredito que existam essas barreiras. A barreira literal que nós mesmos colocamos, ou seja, quando as pessoas entram no nosso templo, e a gente começa a olhar diferente por causa da roupa, do estilo, do jeito que ser, das coisas que fizeram e que a gente às vezes sabe, e a gente acaba se afastando, não quer muito contato, e aí a gente acaba criando essa barreira.
E tem a barreira espiritual, que é um fingimento. Nós fingimos que acolhemos as pessoas, contanto que elas não voltem mais. Nós fingimos que acolhemos as pessoas e a gente começa a ter essa separação espiritual. A gente não quer contato, não tem paciência com que são fracos, não temos paciência mais para evangelizar. Enfim, criamos as nossas barreiras para que as pessoas não se aproximem de Deus e não vê que Jesus veio para quebrar essa teoria. E aí nós caminhamos aqui dizendo que o conceito da lei dos mandamentos. Essa parte aqui é bem interessante, gente, porque essa compreensão de conceito da lei dos mandamentos, na visão tripartida da lei mosaica, se divide em 3 partes, não é? Então você tem a moral, a cerimonial e a civil. A mesma lei, você tinha essa tríplice ideia, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. Então vamos lá. Para o judeu existia a lei civil, que diz respeito ao israelita como cidadão, ou seja, eu preciso cumprir minhas obrigações como cidadão. Eu tenho que pagar meus impostos, eu tenho que ser honesto, eu não posso passar a perna em ninguém, ou seja, eu sou um cidadão deste mundo. Então eu tenho uma lei civil que diz que eu preciso agir como um cidadão. Existe a lei moral, que permanece em vigor como conduta, seja, mas não como meio de salvação. Ou seja, muitas vezes os judeus acreditavam que a salvação viria pela prática da lei. Ou seja, eu preciso, a lei está dizendo lá, não roube, não mate, não diga falso testemunho, não adultere, a lei diz isso. Se eu fizer isso, se eu não fizer essas coisas, se eu praticar o que a lei está dizendo, eu tenho minha salvação garantida. E não é isso, a salvação é por meio de Cristo Jesus. Por isso que existe hoje até uma manipulação. Como é que fala isso de manipulação? Manipulação é a ideia de subornar Deus. Eu mereço o céu. Quando você acha que você, porque você está não matando, não roubando, não adulterando, não dizendo falso testemunho, se você acha que por causa disso você merece a salvação, você está dizendo que a salvação depende exclusivamente de você, pelo seu mérito, e não pela graça de Deus. Você tira a visão daquilo que Deus fez e coloca a visão naquilo que você está fazendo. E isso é um perigo muito grande, exatamente porque nós não podemos e nem merecemos a salvação. Não há nada nesse mundo que você faça, por mais bonzinho que você seja, que você mereça a salvação. É por graça. Ou seja, eu tenho que fazer porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer. É uma convivência para que eu possa viver bem espiritualmente, viver bem com o outro, não praticar essas coisas. Agora, eu dizer que por causa disso eu sou salvo, eu estou indo de encontro à palavra de Deus, tá bom? Eu sou salvo para praticar essas obras, mas eu não pratico essas obras para obter a salvação. Esta é a ideia. E tinha a lei cerimonial, que se trata da circuncisão, são os meus, como é que eu posso dizer, os meus rituais sagrados. Por exemplo, eles tinham lá a circuncisão, os sacrifícios, ou não comer, ou não beber determinados alimentos e bebidas, os dias de festas que eram comemorados, a lua nova, os sábados que eram guardados, ok, eles tinham isso. Nós temos as nossas leis cerimoniais. Ir a um culto é uma lei cerimonial. Servir um ministério é uma lei cerimonial. Entregar o dízimo é uma lei cerimonial. Participar das atividades da igreja também é uma lei cerimonial. Então, nós temos as nossas leis também, que nós praticamos e que nós exercemos, tá bom? E também tem a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Ou seja, quando fala de revogação, não significa que isso foi quebrado. Significa que isso foi repensado. Não repensado para mudar, não repensado para fazer uma atualização, mas repensado no sentido de contextualizar. Então, Jesus contextualizou, Paulo contextualizou. A gente não pode pegar a Bíblia na sua, como é que eu posso dizer, no dito, ou seja, aquilo que está explícito, e aplicar como uma regra. Nem Jesus fez isso. Jesus atualizou o sentido do texto,
contextualizou aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Foi a mesma coisa que Moisés fez com os 10 mandamentos. Você vê Êxodo 20, está lá a descrição dos 10 mandamentos. Moisés vai contextualizar no livro de Deuteronômio, aplicando para aquela época, porque o povo de Êxodo capítulo 20 já tinha se extinto, a maioria deles. E aí Moisés, de certa forma, contextualizou as escrituras sagradas. Não pode nem falar de atualizar, que isso dá uma confusão, mas é no sentido de contextualizar mesmo, tá? Por isso que Jesus vai dizer assim, não vim para revogar, mas para cumprir a lei. O que Jesus está dizendo quando fala de revogação, não quer dizer que deixou de existir. Quando Paulo não está contradizendo Paulo, está dizendo assim, ou seja, Paulo não está contradizendo Jesus, mas está dizendo que está contextualizando. Eu preciso colocar o texto no dia de hoje. Eu preciso colocar o texto no aqui e agora, o texto no meu século. O que é que esse texto fala para mim hoje, ok? E, visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, judeus e gentios. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios, e Jesus veio quebrar especificamente essa lei. E a síntese do nosso tópico, que a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes de inimizade entre judeus e gentios. É o resumo de tudo aquilo que nós acabamos de falar. O segundo ponto, vamos tratar um pouco da paz. Gente, eu estou andando mais acelerado porque para não gerar um vídeo aí de mais de 1 hora cansativo, tá bom? É mais para a gente dar uma explanação. Então vamos lá. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Então nós vamos trabalhar nesse segundo ponto a ideia da paz, né? A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Então, dos versículos 14 a 17, nós vamos perceber isso. Ou seja, a partir dessa união, Cristo fez um novo povo, uma nova forma de pensar. Um povo que pensava diferente agora, sem essa separação, sem esses requisitos, sem essa inimizade. Então, na cruz, Jesus estava dizendo assim, eu estou de braços abertos para todos, tem que ser união ali, não é separação. E aí nós temos o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Então, o conceito bíblico de paz vai muito além do que nós podemos imaginar. E dependendo de onde ele esteja, de onde essa palavra esteja, vai ter sentidos completamente diferentes. Então, quando nós falamos sobre a paz, deixa eu levantar aqui um pouquinho, a palavra paz ocorre em cada um dos livros do Novo Testamento, salvo em 1 João. O termo descreve paz como relações harmoniosas entre os homens, entre nações, amizade, as relações harmonizadas entre Deus e os homens, sensação de descanso e satisfação que lhe é consequente. Então, esse conceito de paz foi o que Cristo veio fazer. Chega de guerra, chega de confusão, chega de briga. O que nós precisamos agora é viver esse conceito de paz. E o engraçado nisso é que, mais uma vez dizer a palavra engraçado, né? Talvez o inconsciente está querendo dizer alguma coisa, mas é cômico também, né? Dizer isso, de que nós muitas vezes não experimentamos paz dentro das nossas comunidades de fé. Você tem disputas, partidarismos, pessoas querendo uma puxar o tapete da outra, querendo ser melhor do que a outra, pessoas que vivem em inimizade por coisas simples, por coisas banais que poderiam ser resolvidos. Será que com isso nós não estamos, de certa forma, voltando a manter a essência da inimizade para com Deus? Porque a inimizade de um para com o outro é inimizade para com Deus. O grande problema é acharmos que se estamos de mal de alguém, se estamos com raiva de alguém, Deus está aprovando isso. E às vezes a gente vai para a igreja e diz assim, eu estou bem com Deus.
E aí ela olha para as pessoas que estão ao seu redor, mas ela tem mágoa de alguém, tem raiva de alguém. Então você não tem paz com Deus. Você, a sua vida com Deus não está bem, não está em paz. Mesmo que você cante, que você chore no culto, que você pregue maravilhosamente, você pode fazer o que você quiser. Mas se você tem uma inimizade contra alguém, você não tem amizade com Deus. Você não pode dizer que está bem com Deus, porque você não está. Que está bem com Deus é estar bem com o próximo. Então, se você guarda no seu coração a raiz de amargura, e você vai para a comunidade de fé, e você adora, e você sai de lá em paz, e diz que você tem amizade com Deus, intimidade com Deus, que sua vida com Deus está maravilhosa, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você orar, não adianta você fazer jejum. A reconciliação tem que ser feita. Senão, a vida cristã não vai fazer sentido nenhum para mim, para você, para cada um de nós. Cristo é o motivo da nossa paz. O que nos une é isso, gente. Eu faço por causa de Cristo. Por que eu tenho que pedir perdão? Por causa de Cristo. Por que eu tenho que liberar perdão? Por causa de Cristo. Por que eu, de certa forma, tenho que vivenciar? Por causa de Cristo. Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Então o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Então eu faço por causa de Cristo. Com Cristo eu faço, porque Ele é a paz. Não é como vivermos numa comunidade de fé sem experimentarmos essa paz que vem de Cristo Jesus. Então Cristo é o autor da nossa paz, mas também Cristo é a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre os judeus e gentios. Agora um único povo em Cristo Jesus, como diz Efésios 2,14, a parte B. Somos um só povo, gente. Somos um só povo agora. Não existe mais diferença. Nós estamos agora reconciliados com Deus a partir de Cristo Jesus, ok? A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo um novo homem fazendo a paz. É interessante que no discurso de Jesus ele sempre estava propondo uma ideia de paz. Sempre Jesus estava querendo unir a humanidade. E até hoje nós vemos essa divisão. Até hoje vemos nações guerreando contra as nações. Eu sei que é bíblico isso, que isso vai acontecer, mas o discurso de Jesus era unir o seu povo. E quem é o seu povo? O povo que o aceita como único Senhor e Salvador. E a partir disso, você tem um novo homem. Você tem uma nova sensação de vida, você tem uma nova visão de vida. Você agora é reconciliado com Deus. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão, Colossenses 3,11, que o discurso é de que antes você, para ser judeu, tinha que ser circuncidado. E aí, quando os judeus se convertiam, entraram na discussão de que os cristãos também tinham que ser circuncidados. E aí não existe mais essa diferença. Não é pela circuncisão que nos aproximamos de Deus, é por Cristo. Em Cristo, as desigualdades foram eliminadas e a acepção de pessoas foi desfeita. Pelo menos naquele momento, sim. E a gente, todas as vezes, vale salientar que a gente faz acepção de pessoas, a gente está voltando para um estado que, de certa forma, Cristo não estava aprovando. Que Jesus morreu por isso. E todas as vezes que eu tento fazer o contrário, eu estou jogando Cristo na cruz novamente. E o resumo do tópico 2 é que a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Essa é a ideia de Cristo, essa nova humanidade, esse novo homem, essa nova pessoa se transformando naquilo que Deus quer. E o último ponto, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. E aí nós vamos ver que Cristo se fez maldição por nós.
Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e profunda humilhação. Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer isso, que esse Jesus se fez maldição por nós. Então, isso não era comum a morte por cruz, mas a cruz era um tipo de morte, um objeto de maldição. Então, Cristo se fez maldito por nós. Olha que coisa forte, né, gente? Então, apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13 vai reforçar essa ideia, para mostrar o que Jesus precisou passar para que pudéssemos viver essa reconciliação com Deus. E reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. E isso não tem nem o que discutir, né, gente? Então, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então esse era o projeto. O projeto de que Deus iria enviar Jesus para poder ser a remissão dos nossos pecados. Desde o Antigo Testamento ele vem fazendo isso até chegar ao Novo Testamento, para que hoje você, eu, cada um de nós pudéssemos experimentar isso, essa reconciliação com Deus, para que pudéssemos ter acesso a Deus e voltar a ter essa intimidade com Ele. Reconciliados na cruz em um corpo, a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo, que não é a sua denominação exclusiva, que não é o seu corpo exclusivo. Quando ele fala de corpo de Cristo, não está falando de uma igreja específica, está falando de um povo que se reúne em função de Cristo e que crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Nós somos a família de Deus, quer sejamos assembleanos, Deus é amor, batistas, presbiterianos, enfim, quer sejamos de qualquer denominação religiosa, nós somos a família de Deus. Temos sim a nossa microfamília, que é a comunidade de fé que exercemos, mas também nós temos a família de Cristo, que é a família maior, de pessoas que estão consagradas a Deus e que experimentaram essa reconciliação. Nós somos o corpo de Cristo. E resumindo, o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Eu queria pontuar aqui uma coisa que eu não queria deixar passar. Para você do movimento desigrejado, você está indo contra a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que de certa forma defendem, se decepcionam com pessoas na igreja, com pastores, seja lá com quem for, e criam um movimento desigrejado e começa a condenar a igreja, criticar a igreja, falar mal da igreja. Você está indo de encontro com as Sagradas Escrituras. Porque não existe comunhão com Cristo sem a comunhão com o corpo de Cristo. A igreja é formada por pessoas que de certa forma são falhas, pecadores. Deus não tem culpa do que as pessoas fizeram com você. A igreja não tem culpa do que as pessoas fizeram com você. Então, esse movimento, mas a igreja, então se essa igreja não está te acolhendo da forma como você gostaria, vá para outra. Mas não deixe de congregar, não deixe de estar com essa família de Cristo, não deixe de pertencer a uma igreja. Homens são homens, Deus é Deus. Pessoas vão falhar com a gente, pastores vão falhar com a gente, líderes espirituais podem falhar com a gente, mas Deus não vai falhar com a gente, Jesus não falha com a gente. Então procure uma comunidade de fé, uma igreja genuína que pregue a Bíblia e experimente essa comunhão. Não importa o que fizeram com você, ressignifique isso. Eu sei que machucou, que feriu, erga a cabeça, procure ajuda, siga em frente, mas não adira esse movimento chamado de desigrejados.
Não faça parte desse movimento, porque senão você vai ficar afastado de Cristo e você vai deixar de experimentar essa graça dele atuando através da sua vida, da minha vida, da vida de cada um de nós. Homem é homem, Deus é Deus. E a igreja não tem culpa daquilo que fizeram com você, de pessoas que um dia entregaram a vida a Jesus, mas não viveram a vida de acordo com o que Jesus queria para elas. Então, Deus não tem nada a ver com isso, meu amado e meu irmão. Tá certo? Então, procura uma comunidade de fé genuína, que prega a palavra de Deus e não deixe que os acontecimentos do passado possam interferir na sua comunhão com Deus hoje. Volte ao primeiro amor. Deus vai te abençoar muito, tá bom? E para concluir, por causa do nosso tempo, para não ficar muito longo, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Então, isso aí fazendo uma costura, né? E, para encerrarmos mesmo, por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Ok, gente? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar acompanhando até aqui e que Deus possa estar com a mão estendida sobre a sua casa, sobre a sua família. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.